professor Legene Mirhan, que já está conectado aqui com a gente. Olá, professor. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Obrigado. Boa tarde. Mais uma semana juntos aí. Muito animada essa semana aqui, viu? Não é? Começamos com uma boa semana, né? Com uma boa notícia, quer dizer, essa semana. A vitória do partido de Evo Morales nas eleições da Bolívia, Luiz Arce do MAS, o Movimento ao Socialismo, teve já sua vitória reconhecida por todos os adversários, pela Organização dos Estados Americanos, e é uma vitória importante para o continente, né, professor? Olha, só de ter socialismo no nome, mesmo que fosse o Partido Socialista Brasileiro, que é um socialismo mais moderado, mas não é o caso da Bolívia, esta já por si só seria uma vitória retumbante. Mas não é só o socialismo que venceu na Bolívia. Os golpistas perderam, os Estados Unidos perderam, o governo Bolsonaro perdeu. Ou seja, quem ganhou? Ganharam os índios, os povos originários da terra. Em uma votação surpreendente, porque nem as pesquisas, e eu até entendo porque tecnicamente esse fenômeno ocorreu, nem as pesquisas captaram que o candidato do movimento ao socialismo, MAS, obteria mais do que 50% dos votos válidos. As pesquisas estavam dando 42, etc. Uma parte do eleitorado fica com medo de dar resposta, esconde, né, o ouro, como se diz. Então, olha, a vitória do Lúcio Arce, que o pessoal fala, o candidato do Evo, né? Ele é o candidato do MAS, apoiado pelo Evo, né? É que a liderança do Evo, por exemplo, no Brasil é tão forte como a do Lula em relação ao PT. Aí o pessoal fala, é o candidato do Lula. É também o candidato do Lula, mas é o candidato do PT, né? Lá é o candidato do MAS, do povo organizado. Ali, o povo boliviano deu uma demonstração de duas coisas, né, que nós descuidamos nos 13 anos que governamos o Brasil. PT, PCdoB e outros partidos progressistas. Já falamos isso por aqui. Quais seriam as tarefas fundamentais da esquerda em relação a se ganhássemos as eleições em 2018 e mesmo se não ganhássemos. Já falamos isso. Quais são as duas coisas que nós não fizemos aqui, o povo boliviano lá fez? O MAS fez. É a organização do popular, organizar o povo e elevar o grau de consciência política das massas. Então, ali é uma demonstração destas duas coisas que foram, então, implantadas, e o MAS não descuidou desses dois temas, como nós descuidamos aqui. De qualquer forma, também a vitória do MAS é um claro sinal para a esquerda latino-americana, especialmente no Brasil, né? Que o Brasil sozinho tem uma população maior que todos os seus vizinhos, né? O Brasil, por si só, é quase um continente. Então, qual é a mensagem que o MAS nos manda? Que é uma mensagem maravilhosa. É preciso unir toda a esquerda. Lá, a direita saiu dividida. Aqui, provavelmente, em 22, sairá dividida também a direita. Eles não vão se unificar. Mas nós não podemos sair divididos dessa maneira. Então, esta vem uma lição que vem da Bolívia, da pequenina Bolívia, 10 milhões de habitantes, Cuba tem 11, que é uma ilha, né? Agora, o impacto desta eleição no continente como um todo bate até nos Estados Unidos. Isso reflete nos Estados Unidos. Você cria uma onda que a economia chama de contracíclica, né? Você vai de um lado, aí você toma medidas para ir no contrafluxo do ciclo, né? É uma medida, é uma onda contracíclica política que cria um clima no continente, inclusive até no norte, na parte de cima, no sentido de que, olha, é possível construir um mundo melhor. É possível construir um mundo igualitário. É possível construir um mundo justo, sem invasões, sem guerras, com soberania, com respeito às fronteiras. Essa é a mensagem da Bolívia.
Isso impacta nos Estados Unidos, que nós vamos ver daqui a pouco quando falarmos da guerra das vacinas, né? Então, aqui no Brasil, em particular, impacta muito, porque este governo, através da sua chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, trabalhou abertamente, tomou medidas para beneficiar, né, o que ficou em terceiro lugar, especialmente o Camacho, que é o fascista, e beneficiar o segundo, que é o Mesa, né, que se ele também ganhasse, também estaria de bom tamanho para este governo. Este governo perdeu. Este governo está ficando isolado. Este governo está vendo a Argentina, está vendo agora a Bolívia, está vendo 1 milhão de pessoas na rua em Santiago do Chile. Está vendo. O Pinheira que se cuide. Eu quero ver o Bolsonaro conseguir tirar uma foto ao lado do Pinheira, abraçado. Os dois são de extrema-direita, mas Pinheira não é bobo, não tem vocação a suicida. Jamais faria isso nesse momento. Tamanha degradação da imagem que este que se apresenta como presidente da República, é presidente de outros, não é nosso. Ele, então, criou essa imagem no mundo. Ele é rejeitado no mundo inteiro, inclusive no subcontinente. Então, uma semana começa com uma notícia muito boa. Eu recebi um áudio de uma índia, uma líder indígena do MAS, onde ela analisa o resultado, mas ela chora o tempo todo. Ela consegue falar, analisar, mas ela chora, aquele choro daquele sentimento real. E aí quem venceu do ponto de vista dela, né? Quem venceu foi aqueles que lutam contra o racismo, aqueles que lutam contra a desigualdade, aqueles que lutam contra o capitalismo financeiro que faz tudo ser transformado numa mercadoria. Este que venceu. E quem perdeu? Perderam esses, os financistas, né? Os latifundiários, os fascistas, né? Os que não respeitam a democracia, né? Os que deram o golpe em 2019, aquela prefeita que foi humilhada, cortar o seu cabelo, pintar o seu cabelo de vermelho. Aquela prefeita foi eleita a senadora mais votada da República Plurinacional de Bolívia. Não é qualquer coisa, é o único país no subcontinente, e lá em cima também no norte, só tem México, Estados Unidos e Canadá lá para cima. Então, do subcontinente, do Centro-América para baixo, é o único país que reconhece todas as nacionalidades internas do seu próprio povo. República Plurinacional de Bolívia. Então, é um grande exemplo. E, na verdade, a imprensa diz que Evo renunciou. Evo não renunciou. Evo teve que sair do país. Evo teve que fugir, porque senão matavam-no e a sua família. Não é? Agora Evo vai voltar. Vocês vão ver a quantidade de gente nas ruas no dia que o Evo chegar. Ele é um líder mais ou menos na mesma proporção do que Lula. É muito querido do povo, né? Como vimos semana passada. Ele não caiu pelos seus erros, ele caiu pelos seus acertos. Então, eu estou muito feliz, sei que vocês da equipe aí também, não é uma TV democrática, nós, então, devemos comemorar. Eu sei quem está preocupado, eu sei quem está desesperado, né? Porque vai criando uma onda. Nós estamos muito esperançosos, viu, com as próximas vitórias, viu, Thalita? Eu recebi 2 perguntas, queria que você respondesse rapidamente em relação à Bolívia. O Rogério Freitas, que pergunta: será que vão respeitar o resultado das urnas na Bolívia? E a Lilian Vaz, que pergunta assim: Legene, corre algum risco de Luiz Arce se revelar um Lenin Moreno? Alguns companheiros estão preocupados com essa possibilidade. Eu vou responder rápido, começando pela segunda pergunta. Não há elemento nenhum para nós temermos que isso venha acontecer na Bolívia. Nós não somos profetas, nós somos analistas internacionais, né? Nós analisamos com base na realidade concreta e com base na materialidade. Minha forma de analisar é do materialismo dialético. Isso eu nunca escondi de ninguém. Então, hoje, não há elemento nenhum para isso. Agora, o Arce é uma coisa, o Evo é outra. Lula é uma coisa, o Haddad é outra.
não é isso? Não são a mesma pessoa. Tem estilos diferentes. Então, hoje não há elemento nenhum para suspeitarmos da menor possibilidade de algum fraquejo político ideológico. O MAS fez maioria no Senado. O MAS fez maioria na Câmara. Foi arrasadora a vitória, né? E a outra pergunta eu esqueci. Dá para você repetir a primeira? É do Rogério Freitas, que se vão respeitar os resultados das urnas. Bom, vão. Lembra que semana passada nós falamos que se eles não respeitassem a máscara dizendo que foi tudo na normalidade, cairia. E isto só aconteceria com ordem dos Estados Unidos. E acho que não virá, pelo menos até este momento em que eu consigo falar com vocês, esta ordem não veio, porque eles estão com dificuldade lá. Então, eles não vão autorizar o golpe num país de 10 milhões de pessoas para cair a máscara do discurso que todos os 4 golpes dados na América Latina de 2009 para cá, que nós já vimos, 2009, 12, 16 e 19, né? Honduras, Paraguai, Brasil e Bolívia, todos os golpes eles disseram, não, foi tudo dentro da legalidade. As instituições funcionaram normalmente, democraticamente. Ou seja, violar este resultado retumbante seria cair de vez a máscara e comprovar tudo o que nós vimos dizendo. Foram golpes que foram dados, só não usaram a violência, só não usaram o exército nas ruas, só não prenderam pessoas e tal. Então, acho que é difícil eles desfecharem, desrespeitarem, neste momento, este resultado brilhante. A sociedade vai dividir lá, né? O povo está muito organizado. Não sabemos as consequências desastrosas se eles violarem esse resultado, né? Professor Eugênio já falou aqui sobre as 7 guerras que os Estados Unidos movem contra a China. A 7ª guerra é justamente a das vacinas. Acho que a gente até conversou um pouquinho agora com o Leandro Fortes sobre essa disputa que está havendo aqui no Brasil, né, entre Bolsonaro e o governo Dória em relação à vacina. E Leandro Fortes já disse isso, que isso tudo é comandado pelos Estados Unidos, que esse direcionamento de Bolsonaro de não adquirir a vacina chinesa tem a ver já com interferências estadunidenses aqui no país. E é claro que nos Estados Unidos o mesmo vai acontecer, né, professor? Queria que você falasse para a gente sobre isso. No dia 3 de agosto, eu publiquei, acho que em 8 sites brasileiros, e já foi traduzido para o inglês e para o espanhol, um artigo cujo sugestivo título era As 7 guerras que os Estados Unidos movem contra a China, né? Eu descrevia, nós falamos aqui detalhadamente quais foram essas guerras, né? O ouvinte da nossa querida TVT, ele é privilegiado, ele ele escuta as coisas com muita antecedência do que vai acontecer por aí. Espero continuar acertando, né? A 7ª guerra é a guerra das vacinas. Eu não acredito em sorte e azar, eu sou um homem materialista, eu acredito em probabilidade. Mas, desgraçadamente, quis o destino, eu também não acredito em destino, veja lá, figura de linguagem, quis o destino que as 2 vacinas desenvolvidas, que estão na fase final, a fase 3 dos testes clínicos com milhares de pessoas, quis o destino que a de Oxford, inglesa, que é da AstraZeneca, que é da Pfizer, estadunidense, né? Quis o destino que estas 2 vacinas tropeçaram agora na reta final. Não há segurança, vocês anunciaram agora a morte de um brasileiro que era um desses milhares de voluntários, então elas estão suspensas as pesquisas na fase 3 com esse que você está mostrando na tela, com a aplicação da vacina teste em seres humanos em alta escala. Isso está suspenso. Portanto, veja que situação. O Trump, que já estava em dificuldade, que já perdeu o favoritismo, né? Que já fala em fraude, porque ele sabe que cada 3 caras que votam por correspondência, 2 são democratas, e está tendo uma enxurrada de votos por correspondência, né? Lá também permite outra modalidade, é o voto antecipado. Você vai na sessão lá, a urna já está aberta, um mês antes. Muita gente votando com antecedência. E essa turma
muito cuidadosa, essa turma não é negacionista, não nega a pandemia, não nega o perigo do vírus da Covid-19. São pessoas que respeitam, usam máscara. Ele não usa máscara, o Trump. Então, a situação dele, que já estava, então, ficando muito difícil, agora como ficará se ele prometeu, antes de 3 de novembro, uma vacina para os norte-americanos? Não virá essa vacina. E mais do que isso, quis o destino também, né, que as vacinas que já estão praticamente na fase de fabricação, a da China, a Coronavac, tem até uma embalagem, parece um remédio. Ela já está certificada pela revista mais importante de publicação científica no campo médico, que é a Nature, né? Então, e por outros, e a segurança é 95%. Os 5% que não foram 100% imunizados, eles não tiveram nenhum efeito colateral danoso, né? Como agora está tendo aí efeitos muito graves, esse que morreu, mas tem os que não morreram, mas que ficaram sequelas. Não dá para prosseguir essas vacinas. Então sobraram as tais vacinas comunistas, mesmo a Rússia não sendo, né? Tem lá a vacina russa, que chama Sputnik, que era um satélite da época da União Soviética, né? Que foi desenvolvido no Instituto Gamaleya, né? Que leva esse nome em homenagem a um cientista comunista, né? Mas a Rússia não é comunista. E tem a vacina chinesa, e tem a vacina cubana. Quis o destino que essa turma vai ter que tomar, se quiser imunizar, vai ter que tomar as nossas vacinas, né? Agora, eu também levanto o seguinte, aqui no Brasil, as pesquisas que estão sendo feitas mostram que 80% da população quer tomar a vacina, venha de onde vier. Eu também falei aqui, nós nunca torcemos contra as vacinas de Oxford e da Pfizer estadunidense. Não, eu quero ser vacinado. Mas tropeçaram, sobraram essas, não vamos usar essa. Então, nos Estados Unidos, você imagina, milhões estão falando assim, nós queremos a vacina chinesa. E ele não vai comprar a vacina chinesa. Tanto que a decisão que Bolsonaro fez, já aproveito e já faço um gancho aqui, é escandaloso o que aconteceu aqui. Ontem, o general ministro da Saúde, que é o primeiro ministro da história desde a época do Império Brasileiro, desde a época de Dom Pedro I e II, nunca um ministro que cuidava da saúde tinha sido um não médico, né? Às vezes tem lá um sanitarista, né? Mas é tudo. Agora é um militar, que até outro dia não sabia o que era SUS. Saiu no jornal isso. SUS, tá? Ele não entendia direito. Ele nunca precisou do SUS, ele tem os hospitais privilegiados das Forças Armadas, né? Aí, este general, sob pressão de todos os governadores, né? Porque o Dória está na linha, tá saindo na frente, já mandou fabricar 56 milhões de doses, né? O que vai dar de imigração para São Paulo, o nego vem para cá para tomar vacina, né? Ele quer ser imunizado. Saiu na frente o Dória. Então, sob pressão dos governadores, o ministro deu uma declaração ontem, dizendo o seguinte, que nós vamos expandir para o Brasil inteiro a vacina do Instituto Butantan. Ele não fala chinesa. Que o Instituto Butantan é que vai fabricar a vacina Coronavac por concessão da China, né? Nossa, hoje pela manhã, ele desautorizou o seu ministro da Saúde. Aqui, ninguém vai comprar a vacina chinesa, né? Então, é parte disso que nós já vamos comentar em seguida, né? É a luta contra a China. É o Brasil sendo cavalo de Troia, o Brasil sendo o que golpeia, né? A chamada tirar a brasa com a mão do gato, você não usa a sua, você pega a outra mão, né? É o que golpeia a China fazendo o jogo dos Estados Unidos, né? Então, eu quero saber o que o ministro Pazuello vai fazer na vida. Vai pegar o boné? No caso dele não é um boné, é um cap, né? Ele é general, tem um cap. Então, ele vai embora ou não vai embora, né? Ele foi humilhado publicamente. Agora, não é só o problema do futuro e do destino do ministro que está em jogo. Nós temos que ver a possibilidade de uma crise institucional de larga margem. Mas como assim, professor, pode ter uma crise dessa?
Já teve tantos escândalos, não aconteceu nada? Não, porque agora diz respeito à saúde dos 200 milhões de brasileiros. E ele está negando, ele negou até agora a doença, não fez campanha, não gastou um centavo em publicidade por medidas, olha, use a máscara. Ao contrário, a única campanha que ele fez é contra o confinamento e o isolamento. O Brasil precisa trabalhar. Nada. Lembra que a propaganda foi suspensa por ordem judicial. Então, ele não fez nada para o combate da pandemia, ao contrário, ele fez a favor da pandemia. Né? Agora, né, o clima, nós estamos entre os 3 maiores do mundo no número de contaminados e de mortalidades. Né? Estamos aí nessa competição macabra, né? Que eu não gostaria nunca de ser o primeiro colocado, e é os Estados Unidos, ainda é o segundo, e o Brasil é o terceiro. São os 3 governados por presidentes e primeiros-ministros de origem neofascista. Né? Então, ele está em dificuldade. Como é que ele vai responder à sua base? Por acaso, nenhum dos seus eleitores, todos eles não querem tomar vacina? Todos eles são negacionistas do perigo que tem esse vírus, né, a Covid-19? E aí, para não completar, né, piada pouca é bobagem, né? A tal da Carla Zambelli, que está entre as piores deputadas, infelizmente, né, do nosso Congresso Nacional, apresentou uma lei proibindo a obrigatoriedade das vacinas, seguindo exatamente o script, o roteiro, a linha adotada por esse aí que se apresenta como nosso presidente. Olha, podemos ter uma crise de grandes proporções se essa vacina chinesa não for ofertada para o povo brasileiro. E a gente continua falando sobre essas interferências dos Estados Unidos aqui no Brasil, isso porque uma comitiva norte-americana esteve aqui no país nesses últimos dias. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien, anunciou investimentos no Brasil. Essa declaração foi feita após uma reunião com o presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. Eles se encontraram, inclusive, na sede ali da entidade. Nesses últimos 2 dias, essa comitiva americana ressaltou o desejo do governo do presidente Donald Trump de expandir os laços econômicos com o Brasil e mostrou preocupação do governo norte-americano com os investimentos e a parceria comercial crescente que a China mantém com o Brasil, né, professor? Olha, Thalita, esta aí é a segunda invasão de território brasileiro. Aí não são tropas, mas por pessoas do imperialismo estadunidense que chegam em território nacional não para uma visita diplomática que teria que passar primeiro por Brasília, depois o cara pode fazer o que ele quiser pelo Brasil. Mas não é isso que aconteceu. Igual a visita de Roraima. Os caras não passam lá em Brasília para manter uma audiência com o presidente, com o chefe de Estado brasileiro. Eles vêm direto para São Paulo, né, participar de um evento. Sabe o que é esse evento, Thalita? É um evento anti-China. É um evento para conter o crescimento da China e para orientar o Brasil no sentido de não privilegiar, não comercializar com a República Popular da China, né? O que é quase impossível, né? Ou seja, nós estamos fazendo agora com a grande China, nossa maior compradora, aquilo que estamos já fazendo com a Venezuela há um certo tempo, o nosso maior comprador no subcontinente sul, né, das Américas. Então, é uma total subserviência do Brasil aos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos, que terão consequências. Isso terá reflexo na campanha eleitoral lá, né? O Biden está observando todas essas movimentações, né? E sabe quais são as consequências, né, de você, então, continuar agredindo a China. A contenção à China não é de agora, é bom que se diga isso. Já vem desde a época do Obama, né? Com uma retórica mais leve, lá era o chamado soft power, né? O poder mais leve, tal. Agora é o hard power, então é o bater duro, ainda que não tenha um confronto militar direto, né? Agora, tem um outro objetivo esta visita aqui de São Paulo, é o 5G. Nós não vamos adotar o 5G chinês.
que não é chinês, na verdade. Huawei é uma empresa de celular, a maior do mundo, maior que a Apple. É uma empresa de celular privada, não é estatal. É claro que tudo lá na China, mesmo o setor privado, tem que seguir as regras fixadas pelo Estado chinês, que é dirigido e liderado pelo Partido Comunista da China, que ano que vem completará 100 anos. Sem pobreza no país, sem miséria, e o país que mais cresce no mundo. Já agora cresceu 5% em meio à pandemia mundial, quando o mundo vai encolher 10%. Né? Então, não dá para você tratar a China desta forma. E aí, o 5G, nós não fazemos ideia do que significa isso. Mas eu quero aqui dar um exemplo. Um filme em 4K, sabe o que é 4K? É a grande resolução, não esfarinha, pode ampliar numa tela de 100 metros, que você continua. Um filme de 2 horas de 4K, normalmente com o 4G, você gastaria aí mais ou menos 1 hora, 2 horas para baixar. Com 5G você gasta 3 segundos. Já baixou. Então, esse é o 5G chinês, que eles não querem deixar que o Brasil... Agora, tem uma outra questão técnica. Quem adota o 5G não é o governo brasileiro. São as 3 operadoras, porque a Oi está mal das pernas. Mas vamos botar 4, né? A Oi, a TIM, a Vivo e a Claro. Elas é que compram a tecnologia 5G. Elas escolhem de quem ela quiser. Não precisa... Agora, se o governo regulamentar e impuser barreiras para o 5G chinês, aí gera consequências. Né? A Vivo já compra, a Vivo já tem os equipamentos da Huawei 5G. Já tem. O que eles vieram oferecer agora? Ah, não, nós vamos financiar a troca de todos os equipamentos. Mas vai sair da 5G da Huawei para ir para qual? Não há alternativa, porque eles não terminaram o desenvolvimento das pesquisas nesse 5G ultra veloz. Não está. Então, nós vamos também, aqui nesse aspecto, o Brasil vai pagar caro. Nós podemos ter dado aqui já vários exemplos, estamos dando nas últimas semanas, que como estamos pagando caro por termos um presidente subordinado à potência estrangeira. Espero que isso não dure muito e que não tenhamos que esperar 2022 para fazer uma alteração de rumo. É uma barbaridade isso. Professor, deixa eu aproveitar, a gente tem mais uns poucos minutinhos para chamar as fotos de quem nos acompanha e que sempre as pessoas mandam fotos com o seu livro também, então quero te mostrar. Por exemplo... O Lafayette Correia de São Paulo falou: curtindo bom para todos aqui da Zona Leste de São Paulo. Detalhe no meu livro do professor Legiane Mirhan, que chegou. Oi, Lafayette, eu sempre vejo seus comentários aqui. Lafayette, primeira vez que eu estou te vendo. Tá vendo como é bacana tirar selfie? Manda para cá, que daí a gente pode se conhecer também. Muito obrigada pela imagem, viu? A gente tem mais outros comentários, mas daqui a pouco eu leio as fotos também. É esse que mandou com o livro que eu fiz questão de mostrar para o professor Legene. Professor, muito obrigada pela participação. Sempre um prazer te ouvir. Todo mundo adora te ouvir aqui no Bom para Todos. Então, a gente se vê de novo na semana que vem. Muito obrigada. Obrigado, um beijão. Até semana. Tchau.